Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos analisar se o povo do profeta Daniel são somente os judeus. Porque tem alguns pastores que ensinam que na profecia das 70 semanas, em Daniel 9, tudo aquilo se direciona para os judeus. Mas a igreja, ela quer ser participante do cessar da transgressão, de dar fim aos pecados, do expiar da iniquidade, da justiça eterna sendo estabelecida. A igreja, ela quer ser participante de tudo isso. Então, como que pode ser uma parte ruim para os judeus e a outra parte boa, o estabelecimento do reino somente para a igreja? Há uma incoerência nesses pontos que esses pastores pré-tribulacionistas, os mais influentes aqui no Brasil, Lamartine Pozella, pastor Antônio Júnior, Natan Rufino e tantos outros que ensinam que as coisas que vão acontecer ali em Daniel, no capítulo 9, é para os judeus. Isso não se aplica para a igreja. Mas as bênçãos que estão sendo relatadas ali no capítulo 9 da profecia das 70 semanas, quando vai estabelecer um reino, quando você vê aqueles 6 pontos estabelecidos, está sim instituindo um reino de justiça e paz na terra. Vocês vão ver que eles erram nessa questão de Daniel capítulo 9, entre fazer essa distinção de o povo de Daniel ser somente os judeus e a igreja um organismo, um corpo à parte, pelo fato deles não conhecerem as duas casas de Israel. Lá em Efésios 2, ele vai falar dos de longe e os de perto, ao qual Cristo ele uniu os dois povos em um só corpo, os que estavam longe e os que estavam perto. Então, eu peço para vocês, se não tiverem visto, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem assistir. Se você quiser entender de fato, eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Então, irmãos, eu vou voltar na parte de Efésios 2, onde vai falar de um povo que estava morto em ofensas e pecados e que recebeu vida ao terceiro dia. No vídeo passado, eu disse que em Oséias tem essa revelação, ao qual Paulo tirou essa revelação de Efraim e Judá, que 2 povos que estavam mortos e recebeu vida, cobrou vida no terceiro dia. A gente vai em Efésios, a gente vai ver a questão dos de longe e dos de perto. A gente pode começar para relembrar aqui o verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nós estávamos mortos e nós recebemos vida mediante Cristo, mediante a sua ressurreição. Lá em Oséias, no capítulo 6, a partir do verso 1, vai estar o fundamento de que Paulo tirou 2 povos que estavam mortos, Efraim e Judá. Agora o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vamos olhar a questão dos de longe e dos de perto. Vamos começar aqui pelo verso 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Ambos em um só corpo. Ambos em um só corpo com Deus. Então é mais de um povo. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então ele está falando aqui de 2 povos. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Nós estávamos longe. Ele está falando para os gentios aqui. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Esse a vocês que estavam longe, ele está falando dos gentios. E paz também aos que estão perto, irmãos. Aos que estão perto eram os judeus que estão em Israel. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Fazemos parte da família de Deus por meio de Israel. Nós temos agora a cidadania de Israel. Aqui, ó. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem a cidadania. Nós não fazíamos parte da cidadania de Israel. Aqui, ó. Nós somos cidadãos de Israel. É Paulo que está dizendo. E ele teve essa revelação através dos profetas.
através de somar textos espirituais com textos espirituais. Essa parte aqui ficou bem clara para vocês, que nós, como gentios, que estávamos longe, fomos aproximados através do corpo de Cristo. Pelo sangue de Cristo na cruz, nós fomos aproximados, semelhante em Ezequiel capítulo 37, ao qual o Senhor fala para o Filho do Homem ali, para Ezequiel, fazendo uma tipologia de Cristo, sendo o Filho do Homem, une as duas varas, une na sua mão. E ele fala, um para Judá e o outro para Efraim. Efraim virou primogênito. Então, essa parte está bem clara, que nós, longe, gentios, e os de perto, judeus, fomos reconciliados, unidos em um só corpo. Agora nós vamos olhar a questão de Daniel que eu falei para vocês. A gente já olhou Efésios 2, agora nós vamos olhar Daniel 9, primeiramente do 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Então, 70 semanas para cessar a transgressão. Então, isso aqui tudo a gente poderia fazer um estudo, uma análise, mas como não é o foco do estudo, a gente pode passar direto por enquanto. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, estes 6 pontos aqui, eles têm que estabelecer no final das 70 semanas. Aqui, ó. No final das 70 semanas tem que estabelecer todos esses 6 pontos. E não antes. E não um povo sendo ressuscitado, arrebatado secretamente antes. Um povo sendo arrebatado secretamente antes de completar 70 semanas. Porque 70 semanas estão estabelecidas para acontecer, designar, instituir, cessar de transgressão, fim de pecados, expiar de iniquidade, trazer justiça eterna, dentre outros. Então, não pode acontecer antes das 70 semanas. Se a última semana, vai ter um hiato no meio, e a última semana ficou para o futuro, porque o Senhor repartiu as semanas, porque a própria palavra determinadas no hebraico é repartir. Então, ela não tem que ser cumprida obrigatoriamente depois da 69, imediatamente vinha a 70ª. Não é assim que interpreta as profecias. Você tem que analisar primeiramente a tradução da palavra. Lá diz que determinadas, se você for traduzir, ela tem que ser fatiada. Então, Deus que fatia e escolhe em qual período elas vão se cumprir. Então, ela ficou para o futuro. Lá em Apocalipse vai ter tempo, tempos e metade de um tempo. Vai ter 1260 dias. Vai ter 42 meses, que são tudo a metade de uma semana. São 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos proféticos. Mas tudo isso tem que estar conectado. Você não pode desconectar uma coisa da outra. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas para a restauração e edificação de Jerusalém e mais 62 semanas para aparecer aqui, ó, até o ungido, o príncipe, que é o Messias, o ungido que é o Messias. No total, 69 semanas. E depois das 62 semanas, ao qual já passou 7 semanas de restauração de Jerusalém, será morto um ungido e não estará. Agora, o povo de um príncipe que há de vir, essa questão do povo de um príncipe que vai destruir a cidade e o santuário, lá no ano 70, igual eu falei para vocês, sendo Tito, a etnia dos povos aqui em questão são árabes. Isso é documentado. Mas olha para você ver aqui, ó, que é o foco do nosso estudo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui os pré-tribulacionistas erram, falando que esse povo aqui está sendo direcionado apenas para os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A igreja quer ser participante, irmãos, disso aqui, ó. Disso aqui, ó. A igreja quer ser participante disso aqui, ó. Dar fim ao pecado, cessar a transgressão, trazer justiça eterna e estabelecer, né, ungir os santos dos santos e estabelecimento do reino. A igreja quer ser participante disso. Mas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eles erram aqui, ó. Nós vamos ver
que no próprio capítulo 9 é explicado que o povo de Daniel está nas nações. Vocês sabiam disso? No próprio capítulo 9, mas aonde que vai estar? Eu pergunto para vocês, aonde que vai estar no próprio livro, no próprio capítulo 9, onde que vai estar dizendo que Daniel estava se referindo para os que estão nas nações misturados com os povos? Aonde? Nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Nos versos 3 ao 7. Nos versos 3 ao 7 vai estar relacionado à parte que os pré-tribulacionistas eles descontextualizam do capítulo 9 das 70 semanas com o início do capítulo. A hora que Daniel começou a orar a favor do seu próprio povo. Aí depois o anjo Gabriel veio, na hora do sacrifício da tarde, que é a hora que é levantada as mãos e nos moldes da antiga aliança é queimado o incenso e o holocausto do animal sobe como um aroma agradável para o Senhor aspira esse aroma agradável e da mesma forma que levantar as mãos é o incenso queimado. Então, esses aspectos que Daniel estava fazendo no sacrifício da tarde, ele estava fazendo coisas proféticas referindo às nossas orações, as orações que sobem para Deus como holocausto, cheiro agradável, e como incenso puro, santificado, que ele chega também na presença do Senhor como forma de oração. Daniel estava fazendo tudo isso inspirado, porque ele estava fora do templo, Jerusalém estava arruinada, destruída, invadida, os utensílios lá foram todos levados para a Babilônia, então não tinha como. Aqui, ó, no próprio capítulo 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam as tuas misericórdias, os teus mandamentos. O Senhor, ele guarda a aliança e a misericórdia para os que amam ele e guardam os mandamentos. Olha o verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais. Agora olha para você ver, aos nossos reis, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel. Agora olha para você ver que tremendo. Quer os de perto. Quer os de perto é os que estavam lá, ó, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todos Israel os que ficaram lá. E quer os de longe também. Quer os de perto e quer os de longe. Em todas as terras, aqui, ó, vamos continuar. Em todas as terras por onde os tens lançado. Em todas as terras por onde os tens lançado. Por todas as terras aos quais Deus tem lançado eles. E se eles estão em todas as terras, eles não fazem parte de Israel mais. Os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, o Senhor agora fez com que eles fossem gentios. Gentios como nós. Claro que na primeira geração dos que foram expulsos, olha para você ver, irmãos, na primeira geração ainda eles eram descendentes de Israel, de Jacó,
na primeira geração. Depois que foi tendo filhos, de filhos, de filhos, aí sim começou a linhagem se misturar. E aí sim eles começaram a misturar com os povos. Deixou totalmente a linhagem de Israel. Mas aquela primeira levada que foi dispersa de Israel, sim, eles eram de fato israelitas ainda. Mas isso não é a questão. A profecia, ela vai desenvolvendo, né, o tempo histórico, ela vai desenvolvendo em forma de profecia, de forma que alcança nós gentios. E isso que Cristo uniu, designando os de perto Judá e os de longe Efraim. Porque Efraim foi para as nações. Tem muita coisa para se falar a respeito dos de longe, de Israel que foi lançado para as nações, irmãos. No livro de Oséias, a gente, no estudo passado, eu mostrei para vocês no capítulo 6. Lá um povo que iria receber vida. Efraim e Judá que vão receber vida. No capítulo 1, vai ter os 3 filhos de Oséias. Que o capítulo 1 ele é importantíssimo para a gente entender as 2 casas de Israel com mais detalhes. Não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo aqui, esse estudo é para mostrar que o povo de Daniel não são só judeus, e sim os de longe e os de perto. Agora eu vou mostrar mais 2 textos que provam a incoerência dessas pessoas que ensinam o arrebatamento secreto, porque eles não conhecem as 2 casas de Israel, fazem essa separação e tem que distorcer todos os textos. E eles não entendem contextos, eles não conseguem entender contextos. No capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Aqui, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Então, Miguel está se levantando aqui para defender somente os judeus? Miguel, o arcanjo Miguel, ele irá levantar no tempo da angústia, ó, e haverá tempo de angústia. É claro que a tribulação, a grande tribulação, se direcionará com mais força, com mais, assim, o ponto central, o epicentro será em Israel, é claro que será em Israel. Mas não significa que as nações estarão em perplexidade por causa do bramido do mar, por causa que os ventos fazem sair da terra o quê? Aquelas bestas. E lá você vê no capítulo 11 mesmo de Apocalipse, tem uma besta surgindo do abismo. No capítulo 13, a mesma besta que surge do mar. É a mesma coisa. E ela é semelhante a leopardo, a urso, a semelhante a leão. Então, e essas coisas elas não são por acaso. Miguel se levantará para defender os filhos do teu povo. Que, ó, os filhos do teu povo. Eu mostrei para vocês que o povo de Daniel é os de longe e os de perto. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Ora, só os judeus? Porque na mente deles, na mente dessas pessoas, a igreja vai estar lá celebrando as bodas e Cristo lá celebrando as bodas, o povo aqui na terra, Miguel defendendo os filhos dos judeus, Miguel defendendo os judeus aqui na terra, se levantando contra Satanás, se levantando contra até se ele ser precipitado para a terra, e o Senhor Jesus lá com a igreja e os anjos lá, aí o arcanjo aqui batalhando, não tem coerência nenhuma. É isso que eles pintam. Se você desenhar, colocar assim, se você colocar num papel e mostrar em desenho, vira uma abominação, vira uma loucura. Porque se você falar, é bonito, né? Que a igreja será arrebatada, vai ficar só a roupa e todo mundo estará lá bebendo vinho. Mas isso falando. Mas coloca no papel para você ver. Faz uma história em quadrinhos para você ver. Uma HQ. Coloca essas partes lá. Miguel se levantando para defender os judeus. Batalhando lá, aquela batalha. E o povo lá bebendo, alegrando. E os outros que vai se converter na grande tribulação, vai depois
Quando que eles vão subir? Depois de 3 anos e meio? Não faz sentido nenhum isso. Nenhum. Fora que eles tiram de sincronização as festas, porque os tabernáculos é as bodas do Cordeiro. Vocês me entendem? Os tabernáculos não podem ser cumpridas antes. Ela é quando o Senhor Jesus sai do Santo dos Santos, declara aqueles pontos lá que eu mostrei para vocês no capítulo 9, expiar da iniquidade, dar fim aos pecados. O que é isso, irmãos? É o sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos e expiando a iniquidade de Jacó. De Sião virá o libertador e apartará de Jacó as impiedades. É o Senhor saindo dos céus, que é figura, o tabernáculo lá é figura dos céus, não é verdade? Todo aquele tabernáculo terrestre é figura do celeste. Então, o sumo sacerdote saindo do tabernáculo terrestre significa ele saindo do santuário celeste. Então, isso tem que ser fácil de entender. Isso tinha que ser fácil de compreender. E também, olha, nesse tempo, da grande tribulação, no tempo dela, no tempo de angústia, Miguel se levantará. Agora, esse texto ele está conectado também com Mateus capítulo 24, o texto da grande tribulação. Está conectado aqui, vai estar conectado com Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 7. Eu sempre esqueço de colocar a tela, irmãos. A gente pode ir lá em Apocalipse. A gente pode ir lá em Apocalipse, verso 12. Capítulo 12, verso 7. Aqui, anjos pelejam no céu contra o dragão. Aí a igreja vai estar lá batalhando, mas vocês vão ver que a igreja vai estar aqui na terra. Uma parte vai estar no deserto e outra parte no capítulo 13. Deixa eu explicar para vocês. O capítulo 12, irmãos, ele vem antes do 13, mas não é por obviedade que eu vou falar isso, não. O capítulo 12 vai mostrar um povo sendo guardado por Deus, indo para um deserto que Deus mesmo preparou há muitos anos. Deus mesmo preparou que esse lugar ficasse fora da vista da serpente, porque a mesma serpente vai dar o seu poder para aquela besta terrível, a besta lá no capítulo 13. O próprio dragão, que é o diabo, Satanás, vai entregar o seu poder, sua autoridade, o seu trono para essa besta, ao qual nessa besta tem 10 chifres, e dentre esses chifres sobe ele começa pequeno e ele se exalta acima de todos. E esse chifre que tem olhos como de homem e boca arrogante, ele é o anticristo, chamado anticristo, porque na escritura ele tem várias facetas. Essa parte aqui, ela está conectada com a igreja indo para o deserto, um povo que está sendo guardado por Deus indo para o deserto. E você não pode achar que a igreja vai estar no céu, porque vai ter aspectos da igreja aqui. Na descrição da mulher, eu vou mostrar para vocês a descrição da mulher, mas olha aqui, houve peleja houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão é brincadeira, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, após essa peleja, o diabo ele é enviado para baixo. Nem no segundo céu ele vai estar mais, ele vai estar na terra. Aí a igreja lá no céu, reinando lá, e Miguel batalhando aqui, né? Aqui agora a gente pode ver. Eu vou mostrar a descrição aqui, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Aqui, vestida do sol. O sol, ele é caracterizado com a nova aliança e com a lua debaixo dos pés, a antiga aliança. Então aqui, a lua debaixo dos pés
a antiga aliança, e essa mulher vestida do sol, a nova aliança. Então a glória está perfeita. O esplendor dela, por causa da nova aliança, que é perfeita, em Cristo, agora ela tem a glória do sol, semelhante ao sol, que é o sol da justiça. Então isso é fácil de entender, irmãos. E uma coroa de 12 estrelas. Uma coroa de 12 estrelas. Então os judeus não são 12 estrelas. Os judeus é um filho de Israel. Os judeus são um filho de Israel. Aqui tem 12 estrelas. Você percebe que aqui tem 12 estrelas? Então tem que ter um povo que é chamado de Israel. Tem que ter um povo reunido com os 12 filhos de Israel, tem que estar unido. Não de sangue, não de carne. Não de carne nem de sangue, mas pelo Espírito. Unido em unidade, né? Claro, né? Em união, através do Espírito. Então essa mulher que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui, irmãos, ela vai dar... aqui, olha para você ver como é o texto profético. O Senhor está falando que desde Eva, que em tormentos deu à luz os filhos, deu à luz a Abel, a Caim, a Sete. Foi em tormentos que ela teve esses filhos por causa da queda, por causa do pecado. Então, a grande tribulação, que é semelhante a dores de parto, vem por causa de pecado, vem por causa do pecado do povo, do pecado que está na terra e, propriamente dito, do pecado do povo de Israel. Então, assim, é mais profundo de olhar isso. Porque a grande tribulação é semelhante a dores de parto. Para o filho nascer, a mulher tem que ter dores de parto, ela tem que estar em grande angústia. Só que depois que passa, o filho nasce. Aí vem a bonança, o tempo, vem a calmaria. O Senhor Jesus mesmo fala, vem a alegria de ter gerado um filho, trazido um filho ao mundo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Igual falei, não é só Cristo. Passa por Cristo. Primeiro começa com Eva. A mulher que vai dar à luz por meio de sofrimentos, por meio de dores, começa em Eva, Maria, Igreja, Israel, que é a igreja. Então pega 6.000 anos. Não é uma coisa só, nem outra coisa só e nem outra coisa. É os três blocos proféticos, as 3 partes proféticas da história, ao qual aparece uma mulher grávida, tá bom? É isso que você tem que entender. Verso 14, ó. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Êxodo capítulo 19. O Senhor, ele tirou o povo de Israel lá do Egito com asas da grande águia. Isso aqui, como não há nada de novo debaixo do céu e do sol, o Senhor está fazendo coisas do passado se cumprir de novo. Só um Deus todo-poderoso para fazer isso. O passado profetizando o futuro. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui, ó. Isso aqui está em Daniel 7 e Daniel 12. Tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Essa parte da igreja vai ficar fora da vista da serpente, ou seja, ela vai ficar fora também do anticristo, daquela besta do capítulo 13. Essa parte do povo, irmãos, está sendo guardada por Deus, porque quando você lê a descrição das igrejas lá no capítulo 2, capítulo 3, o Senhor vai falar para um povo, aquele povo lá da igreja de Filadélfia, o Senhor vai falar assim, eu vou colocar uma porta diante de vocês, que eu vou guardar vocês da grande tribulação, eu vou guardar vocês, e eu vou colocar uma porta aberta para vocês escaparem. Ninguém vai poder fechar essa porta. Essa porta Deus vai estabelecer para o povo fugir. Essa porta Deus que vai abrir para o povo fugir. É um sentido figurado, é uma metáfora. Ele vai abrir um caminho para o povo sair, fugir. Eles vão até tentar perseguir. A serpente vai tentar perseguir, só que não vai conseguir. A terra vai ajudar, vai abrir e vai engolir os exércitos, né? Que o rio é semelhante a exércitos. Só que vai ter um povo também que não vai ser guardado, um povo que vai servir de testemunhas para o Senhor. No capítulo 13. Esse povo lá do capítulo 13, ao qual aquela besta é o chifre pequeno lá de Daniel, né? No capítulo 13 de Apocalipse, é a besta,
a besta do mar. Então ela vai perseguir e vai matar o povo santo. Vai matar um povo que vai servir como testemunha, que no capítulo 11 de Apocalipse estavam sendo designadas como duas testemunhas. Eram as duas testemunhas do Senhor, não 2 homens literais, mas 2 povos, uma parte do povo, igual eu venho falando para vocês, é uma parte do povo que vai estar profetizando e realizando sinais na primeira metade da semana. Aí ninguém vai poder tocar nelas. Elas vão profetizar em Israel, lá em Jerusalém. Depois, a hora que sobe a besta do abismo, ela começa a matar eles. Vai perseguir eles durante 3 dias e meio proféticos, que são 3 anos e meio. E os corpos vão ficar estirados e vai ser isso durante 3 anos e meio. Então vai ser muita gente. Não vai ser 3 dias e meios literais. Vão ser proféticos, que é anos. Então, uma parte, capítulo 12, sendo guardada por Deus, e a outra parte, no capítulo 11 e no capítulo 13, passando pela grande tribulação como testemunhas. Não porque Deus vai fazer para corrigir elas, para castigar elas. Não, esse povo será testemunha. Aí sim, a ira do diabo vem, porque eles estavam fazendo aqueles sinais, aqueles prodígios, castigando a terra com flagelos na primeira metade. Vocês entendem? Que são os toques das trombetas. Os 4 toques de trombetas vão fazer isso na terra. Os 4 toques de trombeta vão fazer isso na terra, que conecta com aqueles flagelos que no capítulo 11 de Apocalipse, que as 2 testemunhas estão fazendo. Que vai fazer dano à terra, às árvores, ao mar. Entendeu? Vocês entendem essas coisas? Então eu acho... Deixa eu ver aqui se vai ter mais uma coisa pra gente ver aqui. Até tinha aqui Mateus 24, 21 e Apocalipse 7, 14. Até tinha para olhar esses textos aqui, mas vocês sabem, Mateus 24 é o texto da grande tribulação. E que o Senhor ele está vindo como um relâmpago que passa de uma extremidade à outra. Logo após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver o sinal do Filho do Homem no céu, como se fosse um relâmpago e passa de uma extremidade à outra e clareia tudo, visivelmente. Então essas coisas todas vão acontecer depois da grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus. Aí ele fala, depois que ele faz todo aquele texto, toda aquela exposição, ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado, o outro deixado. E assim por diante. Eu creio que vocês já... ficou claro para vocês essa questão dos de longe e dos de perto que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer esse estudo em 2 partes, porque vai ficar essa parte aqui, irmãos, ó. Eu mostrei para vocês essas 3 partes aqui. Agora, no próximo, eu vou mostrar a questão da divisão do reino. Eu vou fundamentar para vocês, mostrar que através do profeta Aías, Deus falou que iria rasgar o reino de Israel dos descendentes da casa de Judá, ou seja, dos descendentes de Davi. O próximo estudo vai ser fundamentar a questão da divisão do reino, e eu vou mostrar para vocês que Israel foi mandado cativo para as nações, aqui em 2 Reis, a partir do capítulo 17, e depois a gente vai analisar já Oséias. A gente vai analisar Oséias 1, que vai falar dos 3 filhos. E depois a gente vai ver toda a questão dos de longe e dos de perto. Esse tanto de texto aqui, ó, vai falar sobre os de longe e os de perto, tá bom? Então, agradeço por vocês terem permanecido até o final desse vídeo, desse estudo. Se vocês não tiverem inscrito, considerem inscrever no nosso canal e deixe o joinha se vocês tiverem gostado também, para o YouTube compartilhar e entregar a notificação para mais pessoas, tá bom? Eu agradeço e fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo estudo. Shalom!